Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E agora com vocês, Aloísio Guigino, Fátima Miranda e Eduardo Araújo, para o estudo da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Olá, prezados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Está entrando no ar o programa Luz na Penumbra, para juntos estudarmos a obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Comigo, Eduardo Araújo, com ela, Maria de Fátima Miranda. Que o Senhor Jesus nos conduza. E ele, quase sem voz, Aloísio Guigino. Muita paz. Voltou a voz. E na técnica, o nosso Vinícius. Então vamos nós, sem mais delongas, estamos no capítulo 3 do livro O que é o Espiritismo. Esse capítulo 3 trata da solução de alguns problemas pela doutrina espírita. E o tópico que nós estamos é o homem depois da morte. E nós estamos na questão de número 160. Capítulo 3, questão 160. Então vamos ver aqui a pergunta. Em que consistem os sofrimentos da alma depois da morte? Irão as almas criminosas ser torturadas em chamas materiais? E Allan Kardec responde: a Igreja reconhece perfeitamente hoje que o fogo do inferno é todo moral e não material. Porém, não define a natureza dos sofrimentos. As comunicações espíritas colocam os sofrimentos sob os nossos olhos e, por esse meio, podemos apreciá-los e convencer-nos de que, apesar de não serem o resultado de um fogo material, que efetivamente não poderia queimar as almas imateriais, eles nem por isso deixam de ser mais terríveis em certos casos. E aí a gente para pensar no seguinte, que existe essa imagem, né, do fogo, né, do inferno, mas o que os espíritos relatam é, na verdade, um fogo muito pior do que seria o fogo do inferno, né? Porque aquele ali, teoricamente, você morre. E esse fogo que queima, mas não consome. Esse fogo queima por dentro, ele queima, mas não consome, conforme disse aí Aloísio Guigino. Essa questão do fogo, do inferno, foi uma questão que foi criada por nós para, numa época, nós pudéssemos imaginar uma situação de sofrimento. Né? E na época, em tempos idos, né, o homem ainda muito material, ele só entendia alguma coisa material. Então, daí vem o inferno, que com esse fogo, esse óleo fervente, certo? Tudo aquilo de desagradável aos nossos olhos materiais, e que representavam, de certa forma, o sofrimento. Com o passar do tempo, isto, conforme está colocado aqui, Kardec realça, muda, porque, na realidade, nós não temos mais o corpo físico para suportar essas dificuldades, essas agruras. Tá? Então, o sofrimento passa a ser reconhecido como um sofrimento moral, em que o espírito é que estará submetido a esta situação. Nós vamos observar que essa brasa viva são os pensamentos, né, incandescentes, e aqueles que estão comprometidos com ações e outros espíritos numa faixa também no mesmo nível, tudo dá um tom de realidade, porque a emoção deles prende eles ali. Muito bem. E a própria questão do pensamento, né, quando o espírito se vê sendo queimado, e aí a gente sabe que os espíritos que atuam em localidades das trevas, eles têm o poder, né, de, pelo pensamento, criar todo um ambiente, todo um cenário
que sugere aquele inferno que é descrito Sim. Desde a mitologia. E, naturalmente, o espírito que está naquele lugar, naquela situação, ele tende a acreditar efetivamente que ele está sendo queimado. Além do sofrimento moral, né, que ele carrega dentro dele, os espíritos que comandam aquelas regiões, eles criam um cenário de terror que leva efetivamente É um conjunto para ao espírito impressionar. que está ali a sentir o que na verdade ele não está sentindo, porque ele não tem mais o corpo material. Mas nós sabemos o poder que a mente tem. A pessoa que amputa uma perna sente a perna. A pessoa que imagina que está consumindo certo alimento, ela sente o gosto, sem estar consumindo o alimento. Então a mente reproduz, neste caso aí, o próprio inferno da criatura. Acabei de sentir o cheiro de uma maçã Fuji. Aí, ó, tá vendo? Isso é um fenômeno sobrenatural, Luiz Guigino. Tá vendo? Então isso daí é muito importante que a gente entenda bem essa colocação que está sendo feita aqui, porque tudo nos é revelado de acordo com a nossa capacidade de entendimento. Então essa criação de um inferno praticamente material era uma necessidade para um homem muito material naquela época. Hoje em dia, ainda material, mas já não tanto. Então, outra percepção nos é dada a alcançar. Então, continuando aqui, essa resposta de Kardec com relação a esse sofrimento das almas que não mais pelo fogo do inferno, Kardec coloca: essas penas não são uniformes, variam infinitamente segundo a natureza e o grau de faltas cometidas, sendo quase sempre essas mesmas faltas um instrumento do seu castigo. É assim que certos assassinos são obrigados a conservarem-se no próprio local do crime e contemplar suas vítimas incessantemente, que o homem de gostos sensuais e materiais conserva esses pendores juntamente com a impossibilidade de satisfazê-los, o que é uma tortura. Que certos avarentos julgam sofrer o frio e as privações que suportaram na vida por sua avareza, outros se conservam junto aos tesouros que enterraram em transes perpétuos, com medo que os roubem. Em uma palavra, não há um defeito, uma imperfeição moral, um ato mau que não tenha no mundo espiritual seu reverso e suas consequências naturais. E para isso não há necessidade de um lugar determinado e circunscrito. Onde quer que se ache o espírito perverso, o inferno estará com ele. Isto é, o sofrimento que nós acabamos aqui de delinear e colocar com relação a cada um com suas atitudes, e é diferenciado de um para outro porque nós não agimos da mesma maneira, nós não nos comportamos da mesma forma, nós não teremos uma repercussão uniforme e igual para todos. E aí, Maria de Fátima Miranda? Lembrando Emmanuel no livro Mediunidade de Sintonia, ele diz que o espírito vive na mente que irradia. Então, quem emite ondas de sofrimento e dor carregam essa realidade no entorno. O apego às coisas materiais, né, a vida sensual, conforme Allan Kardec coloca em O Livro dos Espíritos, pode nos colocar em situações muito delicadas após a morte. O que nós estamos conversando aqui é para que cada um de nós, né, nós que estamos aqui nesse microfone falando, você que está aí em casa nos escutando, para a gente refletir aonde nós estamos colocando o nosso coração, né, porque aí está o nosso tesouro. Se nós vivemos uma vida totalmente voltada para as questões materiais, presos ao egoísmo, ao orgulho, alimentando sempre pensamentos de raiva, de ódio, de mágoa, de vingança,
é natural que após a morte a gente vá colher aquilo que nós estamos plantando. Jesus deixa muito claro no Evangelho que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Uma das coisas interessantes, né, um dos pontos muito importantes da doutrina, é que ela tira essa ideia do inferno no sentido de que nós estivéssemos sendo punidos por Deus porque fomos maus. E não é assim que acontece. É uma questão vibratória, é uma questão que nós mesmos nos colocamos, já que se durante a vida agimos de uma forma totalmente contrária àquilo que aprendemos no Evangelho, ao desencarnarmos, estaremos reunidos com aqueles que nos são afins. Então, não é o nosso protetor espiritual, não é Jesus, não é Deus quem nos coloca numa região de dor e sofrimento. Até porque a região apenas reúne aqueles que estão numa mesma faixa vibratória. A dor, o sofrimento, o desespero que esses espíritos se enfrentam, na verdade, não está no local em si, geograficamente falando. Está dentro deles. Isto é, onde eles estivessem, ali estaria o inferno deles. É bom lembrar sempre, nós temos isso muito presente conosco, que a morte física, ela não nos transforma, como já dissemos em várias outras ocasiões, em sábios ou santos. Nós nos apresentamos no plano espiritual, na vida espiritual, da mesma forma como nós deixamos o nosso corpo físico. Porque quem sobrevive é o espírito. E quem comanda ou quem determina a situação em que o espírito estará após a morte física é a situação moral que ele alcançou ou que ele infringiu. Então, nós temos também conosco o nosso juiz, que é a nossa consciência, onde estão gravadas as leis divinas. E ele é implacável. É implacável. Então, nós mesmos vamos nos cobrar daquilo que nós fizemos e não deveríamos ter feito, e aquilo que nós não fizemos e deveríamos ter feito. Então, essa é a cobrança que nós temos, e é isso que Kardec chama atenção nessa reflexão aqui. Porque aquele que foi avarento, ele no plano espiritual, ele continua com essa ideia da avareza, do medo que seja roubado e por aí afora. Aquele que teve uma sexualidade desregrada, ele vai buscar alguma coisa que ele não vai encontrar, e então isso trará para ele infelicidade, sofrimento, e vamos por aí afora. Então, para cada um, de acordo com as suas atitudes, as suas obras, enquanto esteve aqui, o que ele construiu, o que o Eduardo lembrou. A semeadura é livre, nós estamos aqui semeando, mas a colheita é obrigatória e nós vamos colher exatamente aquilo que nós estivermos semeando agora, enquanto aqui estamos. Isso mesmo, já comentamos bastante, né? A gente lembra do livro No Mundo Maior, né? O próprio André Luiz encontra, acho que o avô dele, desencarnado, né? Se eu não me engano, e o avô dele estava exatamente vivendo aquele próprio inferno citado aqui, nessa questão 160 do livro que é o Espiritismo, que ele estava preso lá a um ouro imaginável que só ele via, e ele ficava tentando proteger aquele ouro, aquele tesouro, e o André Luiz fica assustado porque, na verdade, aquilo era uma projeção da própria mente do avô, evidentemente que não era real. Então o espírito cria exatamente o seu próprio inferno, não precisa de ninguém para torturá-lo, conforme o Aloysio colocou, porque a própria consciência o mantém preso, o mantém escravo. É uma realidade muito difícil que aqui falando neste momento, né, você que está aí em casa prestando atenção no que nós estamos estudando, é muito difícil para nós imaginarmos a realidade. O Frederico Figner, no livro Voltei, ele assina como irmão Jacó, ele fala que tudo que ele tinha estudado, toda a realidade do plano espiritual que ele estudou enquanto encarnado, ele que foi vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, era uma pálida imagem da realidade. Então nós imaginamos o que esses espíritos passam, né, o que eles colhem
né, no plano espiritual, de frutos amargos daquilo que plantaram. Nós vemos muitas pessoas aqui na Terra fazendo mal, nós vemos pessoas perseguindo, né, pessoas prejudicando a outras pessoas de uma forma gratuita. E muitas vezes a gente se questiona, as pessoas falam, tá vendo aí, a pessoa faz o mal e prospera, a vida dela parece que só dá certo, enquanto a minha, que eu tento fazer as coisas de uma maneira correta, só dá errado. Só que a gente não para pensar que aquele companheiro que hoje tem a aparente prosperidade material, ele, assim como qualquer um de nós, terá que deixar o corpo físico a qualquer momento. E o que será dele? Eu vejo muitas pessoas desejando vingança também. Mas tem mais é que sofrer mesmo quando morrer. Aí eu lembro da frase do Espírito Emmanuel, quando ele diz que o que nós chamamos de justiça cheira vingança. Nós precisamos parar para pensar o que nós queremos enquanto cristãos, porque não dá para servir a dois senhores. Se você faz as coisas certas, se você procura se dedicar ao bem, se você é uma pessoa que se esforça no seu dia a dia para domar as más inclinações, que bom. Porque como Jesus diz, a bem-aventurança, Jesus não promete para aqui, ele promete para depois. Bem-aventurados aqueles que choram, porque serão consolados. Causa e efeito. Causa e efeito. Então, assim, ninguém aqui está pregando que a gente tenha que... temos que ser infelizes para poder, no futuro, sermos felizes. Não é isso. Se você tem problemas, se você está desempregado, se você está doente, se você está com problemas familiares, você tem que lutar para melhorar. Eu não me acomodo diante dos problemas. Se eu estou com uma dor, eu vou ao médico. Se eu estou com um problema financeiro, eu vou buscar um trabalho novo, eu vou pedir ajuda a um amigo, eu vou fazer alguma coisa para tentar sair daquela situação. Mas ainda que as coisas não saiam como eu gostaria, eu preciso permanecer com a confiança em Deus, porque todo mundo passa por problemas. Todo mundo enfrenta situações difíceis. Isso não quer me levar à revolta contra Deus e à revolta contra aqueles que aparentemente estão prosperando na vida material, ainda que nós julguemos que vivam uma vida equivocada. Tudo isso, toda essa ilusão vai acabar com a morte, que é o que o André Luiz, no último parágrafo do primeiro capítulo do livro Nosso Lar, ele diz que a gente acorde enquanto é tempo, que a gente possa suar agora para não chorar depois. E ele sabe bem o que estava dizendo, porque ele teve uma vida abastada, foi um médico importante, um cientista que deixou uma contribuição relevante para a nossa ciência, para a sociedade, e ele chega ao plano espiritual numa situação bem delicada. E uma coisa que é muito importante também que nós entendamos é que não é um sofrimento sem fim. Tá? O sofrimento que nós vamos vivenciar, fruto daquilo que nós semeamos enquanto aqui estamos, terá uma etapa em que nos será dada uma outra oportunidade de uma nova encarnação, onde nós estaremos com possibilidades de expiar e reparar aquilo que nós fizemos anteriormente, porque isto vai significar a correção de nossas atitudes equivocadas. Então, essa nova encarnação irá nos apresentar consequências daquilo que nós praticamos anteriormente. E é isso que Kardec agora, nesse próximo parágrafo, ele aborda e que a Miranda vai trazer para nós. Vamos lá. Além dos sofrimentos espirituais, há as penas e provas materiais que o espírito, se não está depurado, experimenta numa nova encarnação, na qual é colocado em condições de sofrer o que fez a outrem sofrer, de ser humilhado e se foi orgulhoso, miserável se avarento, infeliz com seus filhos se foi um mau filho, etc. Vai comentar? Porque é no que Jesus diz assim, a cada um segundo suas obras, não é? Ainda outro dia estudando sobre livre-arbítrio, e as pessoas acham que livre-arbítrio é só quando você age por fora, e não é. Livre-arbítrio começa, passa e termina pelo pensamento.
Quando nós pensamos, já estamos conectando e fazendo escolhas mentais. Já estamos convidando espíritos a entrar em conexão conosco, não é? Tanto que tem uma orientação que os espíritos nos pedem para selecionarmos bem nossa companhia mental. Que de vez em quando surge uma ideia desconectada, que ela seja identificada e o saneamento da oração nos auxilie. Porque cada um de nós vai semeando com o pensamento, não é? E de acordo com o pensamento, a nossa maneira de olhar o outro e as coisas, a nossa maneira de ouvir, de falar e, por fora mesmo, agir. Vem de encontro ao que nós estávamos falando, porque se você hoje está passando por uma vida de provações, privações, você que está aí nos acompanhando agora, se a causa não está nesta encarnação, está em outra. Eu conheço pessoas que passam por situações bastante delicadas. Eu já contei aqui o meu próprio pai, né? Meu pai nasceu filho de fazendeiro no interior do Nordeste, veio para o Rio, largou tudo lá, perdeu as terras, o pai morreu, os irmãos perderam tudo. Conseguiu prosperar de alguma maneira aqui no Rio de Janeiro, depois de muito trabalho. Foi demitido décadas depois, abriu um bar, depois perde tudo novamente e fica numa situação onde nós não tínhamos em casa mal o que comer, dinheiro para pagar contas, vai trabalhar como camelô no centro do Rio de Janeiro, na Rua Uruguaiana, no sol de 40 graus, fazendo hambúrguer naquela chapa quente, e ele disse que um dia ele sentou e chorou, né, perguntando a Deus por que ele estava passando por isso. E eu fui muito honesto com meu pai, eu falei assim: pai, se Deus não tivesse permitido que você passasse por isso, você não seria a pessoa que você é hoje. Porque você traz um orgulho muito grande. Se você tivesse dinheiro, se você tivesse poder, você ia perder a sua encarnação. Ele ficou me olhando, que ele não acredita muito nessas coisas, né? Eu falei assim: então aquela dor para você, aquela dificuldade, foi importante para nós. Eu tive que buscar trabalho, eu tive que me esforçar. Meu irmão também buscou trabalho, então todos nós crescemos diante da dificuldade e hoje nós conseguimos tirar o senhor da rua, daquele trabalho. Então a gente precisa confiar, né? Na hora que a situação está difícil, não adianta reclamar, não adianta blasfemar contra Deus e se revoltar, a gente tem que buscar as soluções. E uma grandeza meu pai teve, ele nunca se entregou. Ele foi camelô, ele vendeu verdura, ele vendeu peixe, ele fez o que pôde para não faltar alimento dentro da nossa casa. Enquanto tem pessoas que simplesmente se revoltam. A revolta não é o caminho. E sempre colocando acima de tudo o nosso entendimento de que nós somos espíritos imortais. Que nós estamos aqui mais uma vez e já estivemos anteriormente e que hoje nós vivemos o que nós semeamos anteriormente. Então, com essa compreensão, nós podemos encerrar aqui a nossa conversa de hoje, guardando alguma coisa para retornarmos na próxima semana, porque esse tema ele é muito importante para a nossa compreensão, porque isso irá influenciar a nossa vida hoje e, com certeza, as consequências do nosso amanhã. Até o próximo encontro, se Deus quiser, Ele há de querer. Muita paz a todos. Muita paz, Jesus nos guarde. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Bill Fabiano e Renato Souza, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1859 a 1869. Muito bem, prezados ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade.
Estamos chegando, programa Luz na Penumbra, Revista Espírita Ano Ímpar 1861. Eu, Renato Souza, e aqui do meu lado ele, Bill Fabiano, meu parceiro. Seja bem-vindo, Bill. Olá, boa noite, que Jesus nos conduza. É isso aí, vamos nós conduzindo o nosso programa. Eu tô rindo aqui, por que eu tô rindo aqui? Né? Por quê? Vamos falar pros ouvintes, um obsessor, né? Aqui. Vamos falar. O obsessor do cronômetro, né? Porque todo mundo sabe que o programa é gravado. E aí ele não queria funcionar de jeito nenhum. Os segundos estavam lentos, muito lentos. E ele não disparava o cronômetro. Deu um passe aqui nele. Aí a gente fez uma prece, deu um passe. E as mãos poderosas do Bill Fabiano Cordeiro resolveu... Magnetizador por excelência. Mesmer, né? Mesmer resolveu o problema do cronômetro, né? Mas vamos nós, né? Vamos lá. Bill, nós estamos falando então aqui a respeito do ensino espontâneo dos espíritos, não é isso? Exatamente. Médium senhor Didier está conversando com o Casotê, não é isso? Sim. Então, e aí a gente parou na segunda pergunta, vamos para a terceira. Vamos para a terceira. Então vamos lá, ele está num diálogo aqui com o espírito, né? Sim. Fizemos inclusive um comentário muito bacana na semana passada a respeito de quem dirige a sua vida. Quem é que dirige a sua vida, se não você? Exatamente. Você é dotado de livre-arbítrio, não é isso? Sim, perfeito. Então, tá. Um dia esse livre-arbítrio se transformará em uno com Deus. E aí você não mais fará escolhas equivocadas. Exato. Não é isso? Exato. Sem dúvida. Então vamos lá, pergunta número 3, Bill. Independentemente desse fato, tivestes outros exemplos de previsão durante a vida? Sim, eram todas mais ou menos sobre o mesmo assunto, mas como passatempo, eu estudava as ciências ocultas e me ocupava muito de magnetismo. Olha o magnetismo aí. Sempre né? Então, quarta pergunta, essa faculdade de previsão vos acompanhou no mundo dos espíritos? Isto é, após a morte ainda prevedes certos acontecimentos? Sim, esse dom me ficou muito mais puro. Legal, agora tem uma observação que a gente vai trazer, né, que diz assim: poder-se-ia ver aqui uma contradição com o princípio que se opõe à revelação do futuro. Com efeito, o futuro nos é oculto por uma lei muito sábia da providência, considerando-se que tal conhecimento prejudicaria o nosso livre-arbítrio, levando-nos a negligenciar o presente pelo futuro. Além disso, por nossa oposição, poderíamos entravar certos acontecimentos necessários à ordem geral. Mas, quando essa comunicação nos pôde impelir a facilitar a realização de uma coisa, Deus pode permitir a sua revelação nos limites designados por sua sabedoria. Bill, tudo que a gente comentou na semana passada, não é isso? Sim. E aí pode, claro que pode. Lá, evidentemente que a alma, quando vai está desdobrada, aí tem lá a emancipação da alma no Livro dos Espíritos, perguntas 400 e seguintes, não é isso? Então, a gente sabe que o espírito vai ter aí uma série de experiências e tudo mais. E por que não, para ele não pode ser revelado algo do amanhã, da próxima semana e tudo mais? É porque ele não vai lembrar. Exato. A gente vai vir para cá e quando está no corpo físico, não lembra. Ou tem pequenos flashes, né, de algumas coisas que às vezes eu disse assim, nossa, parece que eu já estive vivendo isso aqui e tudo. Ou trata daquela situação com muito mais cuidado, porque você já foi avisado, inclusive, que passaria por essa ou aquela situação. Claro que pode acontecer, mas isso tudo depende do quê, principalmente? Depende da tua entrega. A espiritualidade está vendo a tua melhora. Teus mentores, teus guias, teu anjo da guarda vai lá e diz, olha, dá para a gente ajudar uma forcinha? Claro, sempre dá. Não há nada engessado, né? Claro, graças a Deus. Sempre dá para dar uma forcinha, dar um amparo, mas esse amparo depende de você. Não vai te ser revelado tudo, mas esse amparo depende muito de você. O que você está fazendo para merecer isso? É perfeito, né? Perfeito, porque enquanto você está ali fazendo o que você quer, né?
independente disso ou daquilo, ou nunca com pensamento cristão, o seu mentor simplesmente não pode fazer nada. Exato. Você está ali no buraco, você quer permanecer no buraco, você se compraz com o buraco, então você não vai sair do buraco tão cedo, né? Só quando começar a doer. É o que os Espíritos falam no Livro dos Espíritos. Você só passa a pensar no bem quando você cansa de sofrer. Cansou de sofrer, cansa de fazer o mal pelo sofrimento que é atroz, que ele traz o mal, aí você, isso não tá legal para mim. O que eu preciso fazer? Precisa caminhar no bem. Aí começa a caminhada. Começa a mudança. A mudança. Então, quando eles, como você falou, eles detectam em você uma vontade de mudar, eles vão te auxiliar. Através da misericórdia divina, que é a misericórdia divina é a falta de gesso total de Deus. Sim. Porque se a espiritualidade... Por isso que a gente não deve ser engessado com as pessoas, né, Renato? As pessoas fazem alguma coisa com a gente não, tem que ser assim, tem que ser assado, tem que ser frito, tem que ser cozido. Mas e quando é com você? Também tem que ser dessa forma? Pois é. O peso é o mesmo? Se a espiritualidade utilizasse dos meios corretos, né, Renato? Cara, a gente não teria nada. Não. Né? Não teria nada. Então, através do nosso esforço, do nosso empenho, e aí sim, ele já não é que eles antecipem uma coisa, porque a coisa não aconteceu, então eles não podem antecipar. Mas eles veem o que nós fizemos atrás. Bom, lá atrás, quando ele foi por esse caminho aqui, o problema foi esse, gerou vários outros problemas. Então ele já, se ele continuar nessa caminhada, aquele problema que existiu lá atrás vai tornar a existir aqui. E aí entra que nós falamos no outro programa. Aí está atrelada a minha vida à vida do Renato. Porque, por exemplo, nós temos esse compromisso, a gente sempre usa o nosso exemplo para as pessoas não ficarem se questionando, né? Sim. O nosso exemplo aqui da rádio, no programa, existe um plano reencarnatório para a gente. Né? Isso a gente viu muito no filme, né? O Nosso Lar dos Mensageiros, né? Existe um plano reencarnatório. Sim. E um está atrelado ao outro. No caso do filme foi abrir uma casa espírita, né? Enfim, no meu caso aqui com o Renato, a gente participar desse programa. Eles combinaram de isso. De voltar, reencarnar e tudo. A dread combinada. E aquele que né, veio com o poder do dinheiro na mão, etc. e tal. Tudo, né? Ali alinhavado. E aí sim, tá tudo combinadinho, organizado. Então, se eu tiro uma peça do jogo, vai faltar uma peça. Exato. Isso vai entravar todo um processo. Aí a espiritualidade intervém e fala, não, por um bem maior, vamos, não vai por aí não. Aí torna-se uma coisa mais até incisiva, né, Renato? Mais incisiva ali para você despertar do caminho que você está indo errado, pô. Perfeito. Não é? Viu? E agora vem aqui para arrematar tudo isso que a gente está falando, a voz do anjo da guarda. Eita, né? Senhorita Rouet. Médium, senhorita Rouet. E aí vamos nós, ela vai dizendo assim, olha, todos os homens são médiums, todos têm um espírito que os dirige para o bem, quando sabem escutá-lo. Opa, vamos parar aqui? Vamos lá. Todos os homens são médiums. Né? Aí ela bota ponto e vírgula. Todos têm um espírito que os dirige para o bem, quando sabem escutá-lo. Não deu nem para avançar nessa, né? Vamos parar. Vamos encerrar o programa, não é isso? Então, porque ela já disse tudo. Ela já disse tudo. Eu quero ouvir esse anjo bom o tempo todo? Não quero. E aí eu não vou fazer isso. Por que eu não vou fazer isso? Porque meu orgulho me impede. Minha vaidade me impede. Porque me deram um tapa, eu tenho que dar 2 tapas. Exato. Não é? Porque não vai ficar assim. Porque Deus vai fazer justiça. E não é justiça, é vingança que eu quero. Deus está vendo. Tudo bem, mas exatamente. Deus está vendo. E cada vez que eu reclamo, né? Que eu fico reclamando o tempo todo, a tendência é que aquilo piore. Mas eu afundo na areia movediça. Sim. Não é? E tudo. E não consigo ouvir os bons espíritos tentando me aconselhar. Não consigo ouvir a voz do coração, a voz da consciência, né? Eu não consigo abrir essa porta, tá? É muito difícil. E aí vou adoecendo cada vez mais adoecendo. E aí lembrando de novo, já que você falou dos mensageiros, né? Do Nosso Lar 2, não é? Nosso querido Otávio, não é isso? Ele, no momento dele em que ele, chega de doer, não é? Chega de doer, e é o momento marcante do filme, com certeza,
Ele chega e diz, perdão. Sim. E o aniceto capta, né? O aniceto capta Por telepatia. por telepatia, não é? O pensamento dele e as palavras que ele ainda não estava conseguindo nem falar direito, a palavra Sim. que ele não conseguia falar direito. E esse perdão é uma prece. Sim, pô. E estava vindo de dentro dele mesmo. âmago do espírito. Do âmago do espírito. Não é? Estava vindo de dentro dele mesmo. E aí ele ouve 3 vezes a palavra perdão. Sim. Mas uma palavra ainda, né, que ele não conseguia Nem falar precisava direito. emitir o som, né? Não, mas ele, alguma coisa tocou ali profundamente, né? E tudo. Isso até me emociona. Sim, Me deixa total, assim. cara. Nossa, foi uma passagem que me marcou muito. no Dificilmente você se emociona, né, filme. Renato? Não, Um cara quase que- não me emociona. Isso não acontece, né? E aí, olha, sabe? E aí ele pôde ser resgatado, ele vai merecer, né? Mereceu uma nova oportunidade e tudo mais. É assim, a gente precisa aprender a parar. Para um pouco, pensa, ouve, faz uma prece, É. não é? Não precisa ser a prece decorada, faz uma prece, faz uma oração, reflete, fecha os teus olhos, por mais que as circunstâncias queiram fazer com que você com os olhos fechados veja o homem velho que você está tentando deixar para trás, mas procura mudar as aparências que estão aparecendo na tua visão, não é? Não, eu preciso ver luz, eu preciso ver uma solução, eu preciso ver um caminho, eu preciso ver uma resposta, uma orientação, tá? Perfeito. Não é? É desse jeito, tá? Estamos no programa Luz na Penumbra, Revista Espírita Ano Ímpar, 1861, numa conversa muito legal, muito bacana aqui, né? Que a gente está tendo da senhorita Rue, a voz do anjo da guarda, né, Bill? A gente tem que entender o que a gente quer da vida, né, Renato? Se a gente quer ser influenciado ou ser conduzido, dirigido. Aí não tem como a gente não lembrar da 459 do Livro dos Espíritos, né? Influem os Espíritos em vossas vidas e em vossos atos? Os Espíritos respondem, muito mais do que imaginais. Eles influenciam a tal ponto que de ordinário são eles que vos conduzem, vos dirigem. Então, para que essa condução seja uma condução agradável, né, Renato? A gente precisa estar, como o Renato falou, conectados. Que ligardes na terra estarás ligado no céu, e que desligados na terra estarás desligado no céu. Mateus, capítulo 18, versículo 18. Né? Então, não há outro caminho, né, cara? A gente precisa... É o que uma vez a minha ex-esposa falou, né, a Andréa Mota. Você olha muito para dentro, para fora. Você quer ajudar muitas pessoas, mas você se conhece, você se ajuda, e aquilo ali me caiu como, não vou dizer como uma bomba, que foi algo bom, mas eu pensei, caramba, realmente. Mas às vezes tem que ser uma bomba. Às vezes também, para você despertar. Lógico. Uma bomba, enfim, um tiro, qualquer coisa. A gente só desperta com impacto. Ainda mais homem, que o homem tem problemas de tem raciocínio. problema, meu Deus do céu. A mulher vê o negócio lá na frente e você nem sei o que sei, nem vi. Enfim, então, brincadeiras à parte, a gente precisa também, para ajudar, né, Renato, as pessoas, a gente precisa estar bem conosco primeiro. Senão, qual a capacidade que você tem, se você não está nem conseguindo andar, ver um palmo à sua frente, de ajudar alguém? Então, acho que às vezes, né, Renato, é bom a gente dar uma parada, como você falou, pô, vai para a esquerda, vai para a direita, vai para o centro, não vai para lugar nenhum. Para, respira fundo. Todos estão nos escutando nesse momento, tem até dificuldade de falar aqui. Para, respira fundo, olhe para dentro de você, busque a reconexão com Deus. Deus está ali, né, Renato? Sim. Nunca vai te abandonar. O seu mentor, ele está ali ao seu lado. O que ele não pode é entrar em alguns lugares que a sua mente entra, porque aí está travado o negócio, a gente está com a chave na mão e não quer repassar para ele. Pois é. Então, tira a chave da mão, entrega a tua chave para o seu mentor, para o Cristo. Perfeito. Né? Porque é ele. Exatamente. Não existe outro, né? Enfim, é ele, entrega para ele. E aí ele vai dizer para os dedicados dele, que são os nossos anjos da guarda, que são os nossos mentores, que são os nossos amigos espirituais, assim, ó, vamos lá, a porta está aberta, está na hora de ajudar, está na hora de auxiliar. E aí eles vêm e nos auxiliam naquilo que a gente necessita para
Botar a cabeça respirar lá de fundo, fora, né, da porque a água, respiração não estava entrando. né? Exatamente. A respiração não estava entrando, ela não estava indo lá, não é? Olha, tudo isso que nós estamos falando aqui hoje no programa, com certeza vai servir para muita gente que está ouvindo aí, não é? Os primeiros ouvidos são os nossos, Sim. não é? Vai servir para muita gente, porque é assim que a gente precisa aprender a fazer, não é? Estamos num mundo de provas e expiações ainda. Muitas coisas por acontecer e tudo mais, e nós vamos precisar muitas vezes fazer essa reflexão, fazer ter esse momento, e aí é um momento particular de cada um, não é? De abrir a porta. Abre a tua porta para Deus, abre a tua porta para Jesus, abre a tua porta, não é? Com certeza. A gente, mais uma vez lembrando do seminário do Cefac, em que a gente pôde terminar o seminário com a mensagem do Dr. Herman, não é? Progredir com Jesus, né? Eu gravei essa mensagem no áudio, com um fundo musical, me emocionei no final, porque no final ele diz que se faça a tua vontade em teu servo, né? E aí quando você vai lendo a mensagem, você diz, Senhor, aí as palavras não saíram mais. Ficou a música até engolir e retomar a leitura no finalzinho da mensagem, não é? Mas foi muito legal e todo mundo se emocionou, a maioria, estava todo mundo chorando lá, né? Todo mundo com a cabeça baixada, porque toca realmente. Toca, é importante. Eu Toca. brinquei agora há pouco, né, que o Renato quase não se emociona. O Renato é chorão e eu também sou. Eu acabei de me emocionar aqui agora. O Renato teve até que terminar porque eu não conseguia, porque isso faz parte do nosso progresso também. Sim, porque quem não se sensibiliza, né, cara? Uhum. Pois dizer que não é chora. Todo mundo que não chora não é sensibilizado. Não é isso. Mas a lágrima é uma prece. A lágrima é uma prece, cara. Ela mostra o eu quão... não consigo falar. Eu só choro. E aí a lágrima é uma prece. Sim. Ela expressa um sentimento. A Ela lágrima, flora. ela expressa o que você está pensando, o que você está passando. Sim, Não é e isso? como Deus está entrando em você, né? Como Jesus está te tocando. Essa mensagem do Dr. Herman que você falou aí, cara, como é que ele termina? Ele deixe Senhor, que se faça vossa vontade em vosso servo. Olha só. É o que você lembrou no programa passado de Paulo, né? Não sou eu mais que habito em mim. Mas sim o Cristo. O Cristo que habita em mim. Isso aí, cara. Sim. É o meu objetivo, é o objetivo do Renato, é o objetivo de todos nós que labutamos dentro de uma seara, não vou nem falar espírita, numa seara cristã. Sim, né, Renato? sim, perfeito. Independente de quaisquer que sejam as religiões, a seara cristã nos impele, né? Perfeito. Ela nos empurra para o Cristo e graças a Deus que é assim. Sim. Senão estaríamos na selvageria. Perfeito. Olha, só para deixar referenciado aqui, jurisprudenciado, a mensagem está numa das 3 edições do livro Palavras do Coração, do Altivo Panfiro, né? Tá lá, Progredir com Jesus, tá? Numa das 3 edições do livro. São livretos com mensagens do Dr. Herman. Sim, e o Altivo Panfiro, para quem não conhece, que é difícil, mas às vezes alguém não conhece, né? Foi o fundador do CELD, né? Centro Espírita Leão Denis, e a partir do CELD, né, Renato? Sim. Quantos outros... E esteve aqui na Rádio Rio de Janeiro Teve. também. Tem vários CELDs por aí. Tem o Centro Espírita Sheila, que ele ajudou também lá na freguesia. Perfeito. Então, o Altivo realmente, né, uma tarefa, uma missão maravilhosa, né, Renato? Sim, com certeza. Bill, com uma frase a gente falou, nossa, olha quanta coisa, né? Vamos continuar aqui com a observação, que diz assim: pouco importa que alguns se comuniquem diretamente com ele por uma mediunidade particular, e que outros não o ouçam, senão pela voz do coração e da inteligência. Nem por isso deixará de ser o seu espírito familiar que os aconselha. Chamai o espírito, razão, inteligência. É sempre uma voz que responde à vossa alma e vos dita boas palavras, só que nem sempre, né, a compreendeis. Nem todos sabem agir segundo os conselhos dessa razão, não da razão que se arrasta em vez de marchar, dessa razão que se perde em meio aos interesses materiais e grosseiros,
mas da razão que eleva o homem acima de si mesmo, que o transporta para regiões desconhecidas. Chama sagrada que inspira o artista e o poeta. Pensamento divino que eleva o filósofo. Impulso que arrasta os indivíduos e os povos. Razão que o vulgo não pode compreender, mas que aproxima o homem da divindade mais que qualquer outra criatura. Entendimento que sabe conduzi-lo do conhecido ao desconhecido, fazendo com que execute os atos mais sublimes. Ouvi, pois, essa voz interior, esse bom gênio que vos fala sem cessar, e chegareis progressivamente a ouvir o vosso anjo da guarda, que do alto do céu vos estende as mãos. Channing. Lindo isso, né? Lindo, muito lindo. muito bonito, né? E aí quando a gente estava falando da questão da lágrima, Bill, a lágrima é aquele momento em que a gente lembra do Evangelho, bem-aventurados os aflitos. Sim. A lágrima é você dizer assim, Senhor, estou cansado. Sim. Não aguento, eu não sei mais o que fazer, não é? Quantas vezes a gente se depara e quantas com isso, vezes? Quantas vezes você ouvinte, não é? Uma lágrima transbordou dos seus olhos, até mesmo sem você querer, mas é pura emoção, é o teu corpo, é a tua alma mostrando. Deixa fluir, né, Renato? Deixa fluir essa emoção. O que eu faço agora? O que eu faço agora? Não é? Aquela famosa pergunta, Senhor, que queres tu que eu faça? Mas a gente está tão mergulhado, tão envolvido na dificuldade, no problema, na situação, que você não consegue enxergar os bons espíritos tentando te ajudar de alguma forma, fazendo o que eles podem fazer. Entendamos os bons espíritos como anjo da guarda, até um familiar. Sim, sim. Não é? Também. As mensagens chegam. A mensagem chega, com certeza, tentando mostrar para você alguma coisa. Para um pouquinho de lutar. Você está lutando muito, senta aqui um pouquinho e descansa. Porque às vezes é necessário sentar um pouco e descansar. Também faz parte. Fôlego, é isso. Faz parte, não é? A gente fica querendo acalmar a tempestade. Não, nós é que temos que nos acalmar. Exato. Não é isso? Nós é que temos que procurar manter a calma. E aí a lágrima significa muitas vezes isso, e a lágrima ela é uma prece, ela é uma oração, que é recolhida, sem dúvida, com todo amor, com todo carinho do peregrino exausto. Eu estava um dia desse, a gente ainda tem 1 minuto e meio, um dia desse, mexendo em algumas coisas lá em casa, né, e tudo, e aí eu achei essa prece, né, do peregrino exausto, que estava nos guardados, umas coisinhas que ainda ficou da minha mãe num livro, guardado dentro de um livro, né, e aí eu li a prece, né, toda do peregrino exausto, e é tudo isso, é a rogativa o tempo todo da ajuda, do amparo. Tentei de tudo. A partir deste momento que eu estou dedicando essa prece à espiritualidade, a Jesus, a Deus, são vocês quem dirigem. É isso. Não é? E a gente tem que ter essa humildade, né, Bill? Não pedir mais para que as coisas que nós queremos sejam feitas, mas que nós façamos as escolhas corretas dentro daquilo que nós precisamos fazer, que é a vontade de Deus. Perfeito. Estamos chegando ao final do programa, foi muito bom. Aliás, 2 programas maravilhosos, esse da semana passada. Vai continuar aqui, tem muita coisa muito legal aqui para trazer, não é? Mas a gente precisa encerrar agora. Muita paz a todos, Bill Fabiano. Beijo no coração, Jesus nos conduz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo,
ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado na próxima segunda-feira, às 21 horas, nesta emissora.